Ricardo Tavares nunca imaginou que perderia tudo numa segunda-feira de manhã, no vizinho segundo andar de um prédio comercial na Faria Lima, chorando trancado num banheiro enquanto investidores japoneses esperavam do lado de fora. A cobertura no Itaim Bibi, com vista para a cidade inteira, os 85 milhões que sua empresa faturava por ano, os 340 funcionários, o Porsche na garagem, nada disso importava quando ele não conseguia respirar direito, quando o peito doía como se tivesse algo pesado esmagando por dentro, quando a única coisa que via era o rosto do filho de 5 anos se afastando dele para sempre. 72 horas. Era o tempo que Patrícia tinha dado. 72 horas até colocar Bernardo num avião para Miami, até levar embora a única coisa que ainda fazia Ricardo acordar de manhã. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. 3 dias antes, numa sexta-feira às 19h30, Ricardo estava no escritório revisando relatórios financeiros quando o celular tocou. Patrícia. Ele quase não atendeu. As conversas com a ex-esposa sempre terminavam em discussão sobre pensão, sobre terapias, sobre qual dos dois era pior pai ou pior mãe. Mas atendeu. Música, vou morar em Miami, ela disse, sem rodeios, sem preparação. O David conseguiu transferência. A gente parte segunda-feira. Estou levando o Bernardo. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Você não pode. A guarda é compartilhada. A risada dela foi fria, calculada. Meus advogados já entraram com pedido de guarda integral. Você trabalha 14 horas por dia, Ricardo. Não tem estrutura emocional para cuidar de criança com necessidades especiais. O juiz vai entender. A ligação terminou. Ricardo ficou parado ali, no escritório vazio, iluminado apenas pela luz dos monitores, ouvindo o silêncio denso que São Paulo faz quando você está completamente sozinho, mesmo no meio de milhões de pessoas. O fim de semana foi um borrão de pânico e insônia. Ricardo trancou-se no apartamento, tentou ligar para advogados que não atendiam em final de semana, pesquisou jurisprudência sobre custódia internacional, até as letras na tela começarem a se embaralhar. Não comeu, não dormiu. Na madrugada de domingo para segunda, teve o primeiro ataque de pânico. Coração disparado, suor frio, sensação de que ia morrer ali mesmo no chão da sala de 80 metros quadrados, que custava 2,8 milhões e parecia uma prisão. Bernardo, o menino de cabelo castanho que organizava os carrinhos em fileiras perfeitas, que não gostava de ser tocado, mas às vezes, quando estava cansado, deitava a cabeça no ombro do pai e ficava ali, quieto, presente. O menino que demorou 3 anos para falar as primeiras palavras, mas quando falou disse, papai, olhando direto nos olhos dele. O menino que precisava de rotina rígida, de terapias específicas, de paciência infinita e amor incondicional. O menino que Ricardo amava com uma intensidade que assustava. Música. Segunda-feira chegou com o céu cinza que São Paulo faz tão bem. Aquela luz difusa que não é dia nem noite, apenas um meio tom de existência. Ricardo foi ao escritório porque não sabia o que mais fazer, porque ficar sozinho em casa era pior, porque tinha reunião marcada há 3 meses com os japoneses e cancelar seria perder 12 milhões de reais em investimento. Vestiu o terno Hermenegildo Zegna, fez a barba pela primeira vez em 3 dias, passou gel no cabelo. No espelho, viu um estranho. Olheiras profundas, rosto mais magro, olhos vidrados. Tinha 41 anos, mas parecia ter envelhecido uma década naquele fim de semana. A reunião começou às 11h na sala de conferências do 22º andar. Janelas imensas, com vista para a avenida, mesa de vidro refletindo as luzes do projetor, ar-condicionado mantendo os 21 graus perfeitos.
Os japoneses entraram com reverências discretas, ternos impecáveis, pasta de couro. Ricardo começou a apresentação em inglês, slides com gráficos de crescimento, projeções de mercado, cases de sucesso. Estava no automático, repetindo palavras que tinha ensaiado 1000 vezes. Até que um dos investidores perguntou: e quanto à estabilidade da liderança, sua capacidade de manter foco nos próximos 5 anos? A pergunta era protocolar. Esperava a resposta ensaiada. Mas algo quebrou dentro de Ricardo. Música. Ele abriu a boca para responder e o que saiu foi um soluço alto, desesperado, que ecoou pela sala silenciosa. Os japoneses olharam uns para os outros desconfortáveis. Ricardo tentou se controlar. Tentou pedir desculpas, mas as lágrimas já estavam caindo, molhando a gravata de seda, pingando na mesa de vidro. Desculpem, ele conseguiu dizer, levantando rápido, derrubando a cadeira. Desculpem, e saiu correndo. O corredor estava vazio. Ricardo andou sem direção, apenas querendo desaparecer, até encontrar o banheiro masculino executivo no final do corredor. Entrou, trancou a porta, apoiou as 2 mãos na pia de mármore italiano. No espelho, viu o reflexo de um homem destruído e desabou. Chorou como não chorava desde criança, aquele choro que vem de algum lugar tão fundo que parece que vai te partir ao meio. Chorou pelo filho que ia perder, pelo casamento que tinha sido mentira, pela vida inteira construída sobre coisas que não importavam. Escorregou até o chão, encostou nas costas na parede fria de porcelanato, abraçou os joelhos. Do lado de fora, ouvia vozes abafadas, funcionários comentando sem saber o que fazer. É o CEO, alguém sussurrou. Está surtado. Ricardo não se importava, não importava mais nada. Luana Ferreira estava limpando o corredor do 12º andar quando ouviu o choro. Trabalhava naquele prédio há 9 anos, sempre chegando às 6 da manhã, quando os escritórios ainda estavam vazios, quando dava para limpar em paz, sem atrapalhar ninguém. Conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia qual torneira pingava, qual vidro ficava mais sujo, qual sala tinha carpete que prendia mais pó. Aos 36 anos tinha a rotina tão automatizada que conseguia limpar praticamente sem pensar, deixando a mente vagar para as contas que precisava pagar, para o dever de casa das filhas, para os 1.950 que nunca eram suficientes, mas precisavam ser. O choro vindo do banheiro masculino não era normal. Não era choro de alguém passando mal ou com dor de barriga. Era choro de alguém se despedaçando. Luana parou, olhou para os 4 homens de terno parados na porta, sem saber o que fazer. É o CEO, um deles repetiu, como se isso explicasse tudo. Luana deixou o carrinho de limpeza encostado na parede, caminhou até a porta, bateu com delicadeza. Música. Posso ajudar? Perguntou, voz suave que tinha aprendido a usar com as filhas quando elas acordavam de pesadelo. Vai embora! Veio a resposta rouca do outro lado. Me deixa sozinho! Luana não foi embora. Sabia reconhecer desespero quando ouvia. Tinha vivido o suficiente para saber a diferença entre alguém que quer ficar sozinho e alguém que está se afogando. Sei que não me conhece, ela disse, mão ainda apoiada na porta. Mas às vezes é mais fácil desabafar com estranho. Estranho não julga, estranho só escuta. Silêncio do outro lado. 1, 2, 3 minutos. Luana esperou, paciente. Aprender a paciência criando 2 filhas sozinha, enquanto trabalhava 12 horas por dia, fazendo malabarismo com horários impossíveis, transformando milagre em rotina. A tranca girou. A porta abriu devagar. Ricardo estava ali, rosto vermelho e inchado, gravata frouxa, cabelo despenteado. Olhou para Luana como se estivesse vendo alguém pela primeira vez na vida. Uma mulher de 1,65, magra, uniforme verde-água de auxiliar de limpeza, cabelo preto preso num rabo de cavalo simples, rosto sem maquiagem mostrando olheiras de quem acordava às 5 da manhã todo dia. E nos olhos dela havia algo que ele não via em ninguém há muito tempo.
Humanidade pura, sem filtro, sem cálculo. Luana olhou para ele sem pena, sem julgamento. Apenas viu. E disse 3 palavras que mudariam tudo. Música, você não perdeu. Ricardo piscou, confuso, ainda tentando processar. O quê? A voz saiu rouca, quebrada. Luana deu um passo para dentro do banheiro, fechou a porta atrás dela, gesto completamente inadequado, auxiliar de limpeza entrando em banheiro masculino com o CEO da empresa. Mas ela não se importava com protocolo naquele momento. Você não perdeu seu filho, ela disse devagar, com clareza. Ele ainda está aqui. Você ainda pode lutar. Enquanto houver tempo, não perdeu nada. E algo naquelas palavras, na certeza absoluta com que ela falou, fez Ricardo desmoronar de novo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez ele conseguiu falar. Contou tudo. As palavras saíram num fluxo desordenado, desesperado. O divórcio que terminou em guerra, a batalha judicial que durava 18 meses. Patrícia querendo levar Bernardo para Miami, a audiência que ainda nem tinha sido marcada. O medo paralisante de nunca mais ver o filho. Falou sobre Bernardo, sobre o autismo nível 2, sobre as terapias que custavam R$ 8.000 por mês, sobre como o menino precisava de rotina rígida e como mudar de país ia destruí-lo. Falou sobre as 2 horas da manhã, quando acordava suando frio, imaginando Bernardo sozinho numa escola americana sem entender nada, sendo tocado por estranhos que não conheciam sua sensibilidade, regredindo em tudo que tinha conquistado com tanto esforço. Falou e falou até não ter mais palavras. Luana escutou sem interromper. Quando Ricardo finalmente parou, ela fez algo que nenhum funcionário de empresa, nenhum executivo, nenhum conhecido dele teria coragem de fazer. Música segurou a mão dele. A mão calejada de quem passa 9 horas por dia limpando, envolvendo a mão macia de quem nunca precisou fazer trabalho manual. Minha filha mais velha, Júlia, tem TDAH grave, Luana disse, voz suave mas firme. Quando descobri, há 4 anos, entrei em depressão. Não saía da cama, chorava no banho. Achei que tinha falhado como mãe, sabe? Que se eu tivesse feito algo diferente durante a gravidez, se tivesse amamentado mais tempo, se tivesse prestado mais atenção, talvez... Ela parou, respirou fundo. Mas uma terapeuta do posto de saúde me disse uma coisa que nunca esqueci. Seu amor não cura TDAH, mas sustenta sua filha enquanto ela aprende a viver com isso. E às vezes é tudo que criança precisa. Ricardo olhou para Luana diferente. Realmente olhou. Você cria 2 filhas sozinha? Luana sorriu. Não foi sorriso feliz, foi sorriso cansado de quem conhece luta. Crio. Trabalho aqui das 6 às 15. Depois vou para casa, almoço com elas se der tempo, ajudo com lição. 3 vezes por semana, faço faxina em consultório odontológico das 18 horas às 22 horas. Nos outros dias, passo roupa para 3 famílias. Ganho R$ 1.950 aqui, mais R$ 600 do consultório, mais R$ 400 das faxinas. Dá uns R$ 3.000 por mês. Pago R$ 850 de aluguel, R$ 400 de luz e gás, R$ 600 de mercado, R$ 300 de remédio da Júlia, R$ 200 de transporte. Ela fez a conta mentalmente, como fazia todo mês. Sobra 650 para emergências, que sempre aparecem. Olhou para Ricardo. Mas minhas meninas têm tudo o que precisam. Comida, roupa limpa, caderno para a escola, amor de sobra. A gente não tem luxo, mas tem dignidade. E tem um ao outro. Ricardo sentiu algo que não sentia há anos. Vergonha genuína. Vergonha de ter reclamado da vida para alguém que enfrentava 100 vezes mais com 1000 vezes menos. Vergonha de ter se trancado num banheiro chorando, enquanto essa mulher provavelmente nunca teve o privilégio de parar para sentir pena de si mesma. Me desculpa, ele disse, eu não sabia que... Luana apertou a mão dele. Não tem que pedir desculpa. Dor não é competição. Sua dor é real. Seu medo é real. Mas não pode deixar medo paralisar você.
Tem filho precisando de você lúcido, não desesperado. Eles conversaram ali por 40 minutos, sentados no chão frio do banheiro, enquanto o mundo corporativo continuava girando do lado de fora. Luana contou sobre Júlia, a menina de 11 anos que não conseguia se concentrar na escola, que tinha sido diagnosticada há 4 anos depois de 3 anos de professoras dizendo que ela era preguiçosa, desinteressada, mal educada. Contou sobre Sofia, a menor, 7 anos, que nasceu com sopro no coração e precisou fazer cirurgia aos 2 anos que custou 18 mil dólares pelo SUS, mas que Luana pagou particular, fazendo empréstimo que levou 3 anos para quitar, porque não podia esperar 8 meses na fila. Contou sobre o ex-marido, que foi embora quando Sofia tinha 2 anos e nunca mais deu notícia, nunca pagou 1 centavo de pensão. Simplesmente desapareceu como se família fosse roupa que não serve mais e pode ser descartada. Ricardo contou sobre o próprio pai, mecânico que trabalhava 16 horas por dia para manter família de classe média baixa, sobre a mãe costureira que fazia roupas para fora até os dedos sangrarem. Contou como aprendeu a programar sozinho aos 16 anos, porque não tinha dinheiro para fazer cursinho, como construiu o primeiro software de gestão para pequenas empresas num computador emprestado, como vendeu por 15 mil reais e usou para montar empresa. Eu vinha de onde você está, ele disse, e era verdade que tinha esquecido, verdade que sucesso tinha apagado, mas em algum lugar do caminho esqueci. Fiquei vazio. Casei com mulher que minha mãe escolheu porque era do mesmo nível social. Construí império, mas perdi propósito. E quando Bernardo nasceu, pensei que finalmente tinha achado algo real. Mas aí o autismo e a Patrícia não conseguiu lidar e o casamento que já era fraco desmoronou. E você se perdeu, Luana completou, suave. Ricardo assentiu. Luana olhou no relógio. 12h20. Tinha perdido quase 1 hora do turno. Ia ter que compensar depois. Música. Mas não se arrependeu nem por 1 segundo. Pegou um papel do bolso do uniforme, anotou o número de telefone. Se precisar conversar de novo, pode ligar, de verdade. A gente que está no fundo do poço precisa se ajudar. Ricardo pegou o papel como se fosse âncora. 11 dígitos escritos com caneta azul que estava falhando. Letra simples, mas caprichada. Obrigado, ele disse, e pela primeira vez em 3 dias sentiu que talvez conseguisse respirar de novo. Os 15 dias seguintes foram de montanha-russa. Os advogados de Ricardo entraram com petição de urgência pedindo bloqueio da autorização de viagem internacional para menor. Patrícia respondeu com acusações de que Ricardo era pai ausente, de que trabalhava demais, de que não tinha estrutura emocional para cuidar de criança com necessidades especiais. Juntou ao processo relatórios médicos de Bernardo mostrando crises de ansiedade nos finais de semana que passava com o pai, laudos que ela tinha forjado, pagando psicóloga particular 5 mil reais para escrever o que ela ditava. Ricardo ficava acordado até às 3 da manhã, preparando defesa com advogados, juntando contraprovas, fotos de todos os finais de semana dos últimos 6 meses com Bernardo, vídeos do menino sorrindo, rindo, brincando, relatórios dos terapeutas verdadeiros, comprovando que Bernardo tinha evoluído impressionantemente sob cuidados do pai. E ligava para Luana. Primeira vez foi na madrugada da quarta-feira, às 2h30. Ricardo olhou para o papel com o telefone dela. Pensou que era absurdo ligar aquela hora, mas discou mesmo assim. Luana atendeu no 3º toque, voz sonolenta, mas preocupada. Alô? Desculpa ligar tarde, Ricardo disse. Eu só não consigo dormir. Luana sentou na cama do quartinho que dividia com as 2 filhas, dormindo ao lado. Acendeu a luz do celular. Pode falar. E ele falou. Sobre o medo, sobre a sensação de impotência, sobre como a justiça era lenta e burocrática enquanto o tempo corria. Luana escutou, fez as perguntas certas, disse as coisas certas. Seu advogado é bom? O melhor. Então confia nele.
e confia em você. Você é bom pai, Bernardo sabe disso. No final, é isso que importa. Ligou de novo na sexta, às 1 da manhã, e no domingo, às 4 horas. Luana sempre atendia, nunca reclamou do horário, nunca fez Ricardo se sentir peso. Simplesmente estava lá. Na quinta-feira da segunda semana, Ricardo não conseguiu mais segurar. Preciso te ver, te agradecer pessoalmente. Deixa eu te levar num restaurante, qualquer lugar que você quiser. Luana riu suave. Não precisa me levar em restaurante caro. Me chama para tomar café numa padaria que já tá bom. Marcaram para sábado, às 10 horas, numa padaria em Pinheiros, perto de onde Luana morava com as filhas, num apartamento minúsculo de 2 cômodos, que cabia no que era a sala da cobertura de Ricardo. Ricardo chegou de Uber. Luana chegou de ônibus, pegou 2, baldeação na Consolação, 45 minutos de trajeto. A padaria era simples, dessas de bairro que tem pão francês saindo quente do forno a cada 20 minutos, café com leite servido em caneca grande, mesa de fórmica com cadeira de plástico. Música. Ricardo estava acostumado com o Terraço Paulista, com L'Atelier, com Fasano. Mas quando Luana entrou pela porta, cabelo solto pela primeira vez, ele só tinha visto preso, vestindo calça jeans velha e blusa simples de algodão, sorrindo genuinamente feliz de vê-lo. Ricardo percebeu que não queria estar em nenhum outro lugar. Sentaram perto da janela. Luana pediu café com leite e pão na chapa. Ricardo pediu o mesmo. Quando o pão chegou, fumegante, manteiga derretendo, aroma de café fresco preenchendo o ar, teve uma simplicidade naquilo que era quase sagrada. Quanto tempo faz que você não come num lugar assim? Luana perguntou, mordendo o pão. Ricardo pensou. Uns 15 anos, desde antes da empresa decolar. Depois que fiquei rico, parei de vir em padaria. Virou tudo delivery, restaurante caro, comida que mais parece arte que comida. Luana sorriu. Comida tem que ter gosto de comida. Tem que matar fome e alimentar a alma. Ela tomou um gole do café. Minhas filhas amam pão na chapa. Todo domingo eu faço em casa. A gente senta na mesinha da cozinha, come devagar, conversa. É nosso ritual. Ricardo quis saber mais sobre as filhas. Luana falou sobre Júlia. Como a menina era inteligente, mas tinha dificuldade de se concentrar, como as professoras não entendiam, como Luana ia na escola toda semana brigar para adaptar as atividades, como tinha que ajudar com lição de casa todas as noites, porque senão Júlia não conseguia terminar sozinha. Falou sobre Sofia, como a menor era alegre, como cantava o dia inteiro, como tinha medo de médico depois da cirurgia, mas entendia que precisava fazer check-up a cada 6 meses. Elas são minha vida inteira, Luana disse, e tinha tanta verdade naquilo que Ricardo sentiu inveja. Inveja de alguém que tinha tão pouco materialmente, mas tinha tudo emocionalmente. E você? Luana perguntou. Como é o Bernardo? Ricardo respirou fundo, como sempre fazia quando ia falar do filho. Ele é especial, no sentido literal. Tem 5 anos, mas não fala muito ainda. Usa umas 30 palavras. Não gosta de ser tocado, tem crise quando tem barulho muito alto, organiza os brinquedos em padrões específicos e, se desorganizar, ele fica desesperado. Parou, olhou para o café. Mas quando ele está calmo, quando está feliz, ele tem um sorriso que ilumina tudo. E ele gosta de música, piano. Quando coloca o piano clássico para tocar, ele para tudo e escuta, completamente presente. É lindo de ver. Conversaram por 2 horas. Ricardo descobriu que Luana tinha abandonado o sonho de fazer pedagogia aos 19 anos quando engravidou da Júlia, que tinha passado em universidade pública, mas não conseguiu conciliar trabalho, estudo e bebê. Descobriu que ela lia 2 livros por mês. Pegava emprestado na biblioteca municipal, normalmente romances ou livros de autoajuda, lia de madrugada quando não conseguia dormir, única hora de silêncio em vida que nunca parava. Descobriu que ela ensinava às filhas valores que não se compravam com dinheiro.
respeito, honestidade, empatia. Eu não posso dar Disneylândia para elas, Luana disse, mas posso dar caráter, e no final é o que fica. Luana descobriu que Ricardo tinha crescido pobre, pai mecânico, mãe costureira, apartamento de 2 quartos em Osasco, onde ele dividia quarto com o irmão. Descobriu que ele tinha aprendido a programar sozinho porque não tinha dinheiro para cursinho, que construiu o império do zero programando sozinho no quarto aos 16 anos, vendendo software para pequenas empresas. Descobriu que sucesso tinha trazido dinheiro, mas isolamento, que casamento tinha sido arranjado por conveniência social. Patrícia era filha de dono de construtora. Casamento fazia sentido para os negócios. Nunca teve amor de verdade ali, Ricardo admitiu. A gente funcionava como parceiros comerciais, não como casal. E quando Bernardo nasceu e veio o diagnóstico de autismo, ela não conseguiu lidar. Ficou com vergonha. Escondia o filho quando tinha visita. E eu me afundei no trabalho porque não sabia como lidar com tudo. Música. Havia conexão óbvia ali. Não era atração física superficial. Era reconhecimento profundo de 2 almas que tinham lutado, que tinham perdido, que tinham sobrevivido. Era a familiaridade estranha de encontrar alguém que entende suas cicatrizes porque tem as próprias. No final do café, quando se despediram na calçada, Ricardo percebeu que não queria ir embora. Percebeu que pela primeira vez em anos não estava pensando em trabalho, em dinheiro, em status. Estava pensando em como o sorriso dela era genuíno, em como os olhos dela tinham pequenas rugas nos cantos de tanto rir, apesar de tudo. Em como a mão dela era calejada, mas calorosa, quando tocou a dele para se despedir. No sábado seguinte marcaram de novo, mas dessa vez Ricardo pediu: "Posso levar o Bernardo?" Luana pensou, assentiu. "Claro, quero conhecer ele de verdade." Encontraram-se no Parque Ibirapuera, 15 anos de uma tarde quente de novembro. Ricardo chegou segurando a mão do menino. Bernardo de bermuda azul, camiseta do Mickey, tênis que piscava luz quando andava, boné para proteger do sol. Olhos castanhos enormes, olhando tudo com intensidade, boca fechada, corpo tenso. Luana se abaixou na altura dele, não invadindo o espaço pessoal. "Oi, Bernardo, eu sou a Luana. Seu pai me contou que você gosta de música." Bernardo não respondeu, apenas olhou para ela. Luana não forçou conversa. Apenas começou a caminhar ao lado deles, respeitando o silêncio do menino. 20 minutos depois, quando passaram por um músico de rua tocando violão, Bernardo parou. Ficou ali, completamente imóvel, ouvindo. Luana parou também. Não tentou falar com ele, não tentou redirecionar. Apenas ficou ali, presente. Quando a música terminou, Bernardo olhou para ela e sorriu, pequeno, rápido, mas real. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Tinha levado meses para Bernardo sorrir para terapeutas treinados. Tinha levado 30 minutos para sorrir para Luana. Caminharam mais, compraram picolé, sentaram na grama. Bernardo começou a organizar gravetos em linha reta, estereotipia comum dele. Luana observou. "Posso colocar um graveto também?" perguntou, suave. Bernardo olhou para ela. Hesitou, assentiu. Luana colocou um graveto na linha, respeitando o padrão. Bernardo olhou, arrumou minimamente, aceitou e continuou brincando. Aos poucos ele começou a deixar Luana participar mais, pegando o graveto da mão dela, deixando ela sentar mais perto. 1 hora depois de terem chegado, Bernardo simplesmente segurou a mão de Luana. Não falou nada, apenas segurou. E ficou ali. Ricardo olhou aquela cena. Seu filho de 5 anos, segurando a mão de uma mulher que ele tinha conhecido 20 dias atrás, mais relaxado do que ficava normalmente, sorrindo pequenos sorrisos, presente, e sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Esperança real. Não aquela esperança vazia que você força porque precisa acreditar em alguma coisa. Música. Era esperança verdadeira, baseada em evidência concreta de que coisas boas ainda podiam acontecer, de que conexões reais ainda eram possíveis,
de que talvez, apenas talvez, ele não estivesse completamente sozinho nessa batalha. Nos encontros seguintes, e houve vários, tornaram-se rotina, sábados à tarde, Ricardo começou a perceber que estava se apaixonando. Não foi paixão de romance de filme, não foi raio que cai e muda tudo instantaneamente. Foi lento, gradual, construído sobre conversas profundas em bancos de parque enquanto Bernardo brincava, sobre cafés em padarias simples, sobre mensagens de texto às 2 da manhã quando a ansiedade apertava, sobre a forma como Luana olhava para Bernardo como se ele fosse apenas um menino, não um diagnóstico. Foi construído sobre a forma como ela ria, risada alta, genuína, sem se importar se estava fazendo barulho. Foi construído sobre a forma como ela falava das filhas com orgulho absoluto, mesmo quando estava exausta de trabalhar 12 horas. Luana também sentia. Sentia nos momentos em que Ricardo ligava, não para falar dos problemas, mas só para escutar a voz dela. Sentia na forma como ele ouvia de verdade quando ela falava, não esperando só a vez dele de falar. Sentia na forma como ele tratava Bernardo, com paciência infinita, com amor incondicional, nunca tentando forçar o menino a ser algo que não era. Sentia na forma como Ricardo olhava para ela, como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo, mesmo de jeans velho e sem maquiagem. Mas havia medo. Medo de que aquilo não fosse real. Medo de que diferença de classe fosse grande demais. Medo de que quando a emergência passasse e Ricardo não precisasse mais de apoio emocional, ele percebesse que não tinha nada em comum com a auxiliar de limpeza mãe solteira da periferia. Então, não falaram sobre. Mantiveram a amizade confortável, segura. Até a noite em que Ricardo, depois de mais uma audiência judicial que não resolveu nada, apareceu no apartamento dela, sem avisar. Era terça-feira, 21h30. Luana tinha acabado de chegar do turno de faxina no consultório. Estava tirando os sapatos na porta quando bateram. Abriu. Ricardo estava ali, terno amarrotado, gravata frouxa, olhos vermelhos. "Me desculpa aparecer assim", ele disse. "Eu só não queria ficar sozinho." Luana abriu a porta. "Entra." O apartamento tinha 42 metros quadrados. Sala e cozinha eram um cômodo só, dividido por balcão minúsculo. Um quarto que Luana dividia com as duas filhas, beliche para elas, cama de solteiro para ela, banheiro pequeno, mas estava limpo, organizado, tinha cheiro de amaciante e café. Na parede, desenhos que as filhas tinham feito na escola. Na geladeira, fotos com ímãs baratos, não tinha TV de 65 polegadas, não tinha sofá de couro, não tinha piso de madeira nobre. Mas tinha vida, tinha alma. As meninas já estavam dormindo. Luana fez café, sentaram-se à mesinha da cozinha que mal cabia 2 cadeiras. A juíza adiou de novo, Ricardo disse, mãos em volta da caneca quente. "Mais 2 semanas. Patrícia está manipulando o processo, pagando advogados caros para enrolar. E enquanto isso, Bernardo sofre. Ele sente que tem algo errado. Pergunta onde está a mãe. Não entende por que ela não busca ele mais. E eu não sei o que dizer." Luana cobriu a mão dele com a dela. "Fala a verdade, na linguagem que ele consegue entender. Criança sente quando adulto está mentindo, mesmo que não saiba explicar. E Bernardo é esperto. Ele merece honestidade." Ricardo olhou para as mãos deles entrelaçadas. Mão calejada tocando mão macia. Mão que lavou milhares de chãos, tocando mão que assinou milhares de contratos. E não havia diferença nenhuma. Eram apenas 2 mãos, 2 seres humanos, 2 pessoas tentando sobreviver. "Música. Eu não sei como faria isso sem você", ele disse, voz baixa. Luana não respondeu de imediato. Apenas apertou a mão dele um pouco mais forte. Ficaram ali até meia-noite conversando, sobre tudo, sobre nada, sobre infância. Ricardo contando como aprendeu a consertar computador porque não tinha dinheiro para pagar técnico. Luana contando como aprendeu a costurar porque não tinha dinheiro para comprar roupa nova para as filhas. Sobre sonhos que tiveram e abandonaram. Sobre medos que carregavam.
sobre como solidão era física às vezes. Doía no peito, fazia as noites parecerem mais longas. Quando Ricardo finalmente foi embora, já era primeiras da manhã. Na porta ele hesitou. Posso te abraçar? Luana assentiu. E quando os braços dele envolveram ela, quando a cabeça dele descansou no ombro dela, quando ficaram ali apenas se segurando, foi mais íntimo que qualquer coisa que ambos tinham sentido em anos. Mas não era só conexão que estava crescendo. Era sentimento real, assustador, do tipo que muda a vida. E Ricardo sabia que precisava contar para a família. Numa sexta-feira, durante almoço mensal obrigatório na casa da mãe, casa em Higienópolis, 3 andares, 6 quartos, empregada servindo vinho francês, Ricardo reuniu coragem. Mãe Márcia, 68 anos, dona de rede de 8 franquias de escolas de inglês, tinha construído império junto com o marido falecido e governava a família com mão de ferro disfarçada de amor. Estavam à mesa. Ricardo, Márcia, os 2 irmãos, Fernando, 39, advogado, Patrícia, 35, dentista, as cunhadas. Mãe, Ricardo disse entre entrada e prato principal. Conheci alguém especial. Márcia levantou a sobrancelha, interessada. Alguém? Que bom, filho. Você precisa seguir em frente depois daquela megera da Patrícia. Quem é? Empresária? Advogada? Ricardo respirou fundo. Auxiliar de limpeza, mãe solteira de 2 filhas, mora em Pinheiros, num apartamento alugado. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado o suficiente para sufocar. Fernando deixou o garfo cair no prato, barulho alto na quietude. Patrícia olhou para o irmão como se ele tivesse enlouquecido. Márcia colocou a taça de vinho na mesa, devagar, controlada. Você tá brincando, né? Não estou, Ricardo disse firme. Ela é incrível, é inteligente, é forte, é auxiliar de limpeza. Márcia cortou, voz gelada. Ricardo, você está no meio de batalha judicial pela custódia do seu filho. Você tem empresa que fatura 85 milhões por ano. E você vem me dizer que está se envolvendo com a empregada? A palavra empregada saiu com tanto veneno que Ricardo sentiu raiva subindo. Ela tem nome, Luana. E não é empregada, é ser humano que trabalha honestamente para sustentar 2 filhas sozinha. Márcia levantou. Sala, agora. Ricardo seguiu. Na sala de estar, com lustres de cristal e sofás italianos, Márcia explodiu. Você enlouqueceu completamente? Sabe o que a Patrícia vai fazer quando descobrir que você está levando uma desconhecida para perto do Bernardo? Uma mulher sem formação, sem estrutura, com 2 filhas que você vai ter que sustentar? Ricardo cerrou os punhos. Eu não vou ter que sustentar ninguém. A Luana se sustenta muito bem sozinha, melhor que muita gente rica que eu conheço. Márcia deu 2 passos em direção a ele. Música. Acorda, Ricardo. Ela acordou na loteria. Mulher pobre pegando homem rico é o plano de aposentadoria dela. Ela vai te sugar até não sobrar nada e depois vai embora. Já vi essa história 1000 vezes. Ricardo sentiu algo quebrar dentro dele. Sai da minha casa. O quê? Sai da minha casa. Ele repetiu, silabando cada palavra. Eu não vou ouvir você falar assim de alguém que você não conhece. A Luana vale 100 vezes qualquer uma dessas mulheres de sociedade que você sempre tentou me empurrar. Ela tem caráter, tem dignidade, tem coração. Coisa que metade da gente que você chama de nossa classe não tem. Márcia pegou a bolsa Prada, olhou para o filho com desprezo. Você vai se arrepender, e quando ela te deixar sem nada, não vem chorar para mim. E saiu, batendo a porta. Ricardo ficou ali tremendo de raiva e mágoa. Os irmãos vieram, tentaram mediar, mas Ricardo não quis conversa. Foi embora. Dirigiu sem destino pela cidade, até se ver na frente do apartamento de Luana. Eram 16 olhos de uma sexta ensolarada. Tocou o interfone. Luana atendeu surpresa. Ricardo, que aconteceu? Posso subir? Ela hesitou. As filhas estavam em casa, era dia, vizinhos iam ver, mas algo na voz dele a fez dizer sim.
Quando Ricardo entrou no apartamento, Júlia e Sofia estavam na sala fazendo lição. Pararam, olharam para aquele homem alto de terno entrando. Luana apresentou. Meninas, esse é o Ricardo, um amigo meu. Júlia, sempre direta, perguntou. Você é rico? Ricardo riu sem graça. Sou. Por que tá chorando então? Sofia perguntou, inocência pura. Ricardo tocou o próprio rosto. Estava chorando e nem tinha percebido. Luana mandou as meninas para o quarto, prometeu pizza para o jantar, se deixassem ela conversar sozinha. Na cozinha minúscula, Ricardo contou tudo. A reação da mãe, as acusações, a briga. Luana ouviu em silêncio, rosto cada vez mais sério. Quando ele terminou, ela pegou as duas mãos dele. Ricardo, sua mãe tem razão em uma coisa. Ele olhou para ela confuso. Isso vai ser usado contra você. Patrícia já está procurando munição. Eu não vou ser motivo de você perder seu filho. Ricardo apertou as mãos dela. Você não é motivo de nada. Você é a única coisa boa que aconteceu comigo em anos. Luana balançou a cabeça, olhos marejados. Não importa. A juíza vai olhar para mim e vai ver exatamente o que sua mãe viu. Mulher oportunista querendo dar golpe do baú. E vai pesar contra você. Nos 10 dias seguintes, o pior medo de Luana se confirmou. A advogada da Patrícia anexou ao processo uma pasta de 47 páginas, incluindo fotos de Ricardo com Luana no parque, tiradas por investigador particular contratado por 8 mil. Fotos das filhas de Luana, relatório completo da vida financeira dela, endividada, sem formação superior, histórico de trabalhos precários. Prints de conversas de WhatsApp que tinham conseguido através de grampo ilegal no celular de funcionária da empresa de Ricardo. E acusação direta. Requerente expõe menor a ambientes inadequados e pessoas sem qualificação para lidar com autismo, demonstrando instabilidade emocional e incapacidade de priorizar bem-estar do filho. A juíza marcou audiência de urgência para dali a 5 dias. Ricardo estava desesperado, mas Luana estava destruída. Na noite em que soube das novas acusações, ela foi até o apartamento dele. Cobertura que ela nunca tinha entrado. Vista panorâmica para São Paulo inteira. 180 metros quadrados que cabiam 4 apartamentos iguais ao dela. Mas não estava impressionada. Estava decidida. Preciso me afastar, ela disse assim que ele abriu a porta. Sem oi, sem como vai. Direto ao ponto. Ricardo sentiu o chão sumir. O quê? Por quê? Luana entrou. Ficou de pé no meio da sala enorme. Porque eu tô sendo usada como arma contra você. Porque cada vez que a gente se vê, estão juntando mais munição. Porque eu não vou. Não posso ser motivo de você perder o Bernardo. Ricardo foi até ela. Tentou segurar as mãos dela, mas Luana recuou. Não torna isso mais difícil. Luana, por favor. Música. Eu não vou ser sua ruína, Ricardo. Eu não mereço ser sua ruína. E Bernardo não merece perder o pai por minha causa. A voz dela estava firme, mas ele via lágrimas silenciosas escorrendo. Se você me ama de verdade, deixa eu ir embora. Pelo Bernardo. Ricardo tentou argumentar, tentou dizer que iam dar um jeito, que iam provar que ela não era ameaça, que iam contratar os melhores advogados. Mas Luana foi irredutível. Tinha tomado decisão, não por ela, por ele, pelo menino de 5 anos que merecia ter pai presente. Era sacrifício que ela fazia, porque sabia fazer sacrifício, porque vida inteira tinha sido sobre colocar outros na frente. Por favor, não me procura mais. Ela disse na porta, mão no trinco. Não liga, não manda mensagem. Deixa eu sumir da sua vida pelo tempo que precisar. E saiu, deixando Ricardo sozinho naquele apartamento imenso que de repente parecia vazio demais para caber qualquer coisa além de solidão. Luana mudou de turno no trabalho, passou para o noturno 22 horas às 6 horas, horário que sabia que Ricardo nunca estaria no prédio. Bloqueou o número dele no WhatsApp. Não porque não queria falar, mas porque sabia que se ele ligasse, se ele pedisse, ela ia ceder. E não podia ceder.
Chorou sozinha no banheiro do apartamento às 3 da manhã, abafando soluços com toalha para as filhas não ouvirem. Júlia perguntou uma vez: "Mãe, cadê o Ricardo?" Luana respondeu: "Ele está ocupado, amor, mas está bem." Júlia olhou para ela com aquela sabedoria estranha que crianças às vezes têm. "Você gosta dele, né?" Luana não mentiu. "Gosto. Muito." "Então por que você está triste?" "Porque às vezes gostar não é suficiente." Ricardo passou 3 semanas em fundo do poço de novo, mas dessa vez reagiu diferente. A dor de perder Luana, de não poder falar com ela, de saber que ela tinha se sacrificado por ele, virou combustível. Ele contratou os 3 melhores advogados de direito de família de São Paulo, Dr. Henrique Almeida, 80 mil reais de honorários, doutora Fernanda Costa, 60 mil, Dr. Paulo Mendes, 40 mil. Juntou 2 anos de provas documentais, 847 fotos com Bernardo, 52 vídeos, relatórios de 6 terapeutas diferentes, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, musicoterapeuta, fisioterapeuta, e-mails mostrando que estava presente em 100% das consultas médicas, atestados das escolas comprovando que participava de todas as reuniões. Conseguiu depoimentos de 4 profissionais de saúde dispostos a testemunhar que Ricardo era pai dedicado, presente, que Bernardo tinha evoluído significativamente sob cuidados dele. Mais importante, parou de se defender e começou a atacar. Contratou investigador particular que descobriu que Patrícia tinha histórico de negligência. Esqueceu Bernardo na escola 3 vezes, deixou ele sozinho em casa aos 4 anos por 2 horas enquanto ia ao salão, mentiu para terapeutas sobre administração de medicação. Descobriu que novo marido dela, David, tinha 2 filhos de casamento anterior que não o visitavam há 3 anos por escolha própria porque ele era emocionalmente abusivo. Descobriu que mudança para Miami não era por oportunidade profissional incrível, como Patrícia alegava, mas porque David estava fugindo de investigação de sonegação fiscal no Brasil. A audiência final foi marcada para terça-feira, 10 horas da manhã, no Fórum da Barra Funda. Ricardo entrou naquela sala de audiência preparado. Não estava nervoso, estava determinado. Patrícia estava lá com os 2 advogados caríssimos, David ao lado, toda de branco, estratégia para parecer inocente, vítima, maquiagem perfeita. Juíza doutora Belena Rodrigues, 54 anos, 28 anos de carreira, conhecida por ser rigorosa mas justa, entrou. Todo mundo levantou. A audiência durou 4 horas. Advogados de Patrícia apresentaram o caso dela primeiro. Ricardo era workaholic, não tinha tempo para criança especial. Tinha se envolvido com pessoa inadequada, palavra deles para Luana. Demonstrava instabilidade emocional. Apresentaram aquelas fotos de Ricardo com Luana, os relatórios sobre ela, insinuaram que ambiente era impróprio. Dr. Henrique, advogado de Ricardo, destruiu argumento por argumento. Apresentou documentação probatória de 2 anos de paternidade ativa. Apresentou os relatórios sobre David, sobre histórico de negligência de Patrícia. E então, Ricardo pediu para falar. A juíza hesitou. Não era protocolar réu fazer depoimento emocional, mas algo no olhar dele a fez conceder. Música. Ricardo levantou, foi até a frente, olhou direto nos olhos da juíza. Doutora Helena, eu não sou pai perfeito. Trabalho demais. Erro constantemente. Tem dia que perco paciência. Tem dia que choro porque não sei como ajudar meu filho. Tem dia que me sinto completamente perdido. Parou, respirou. Mas eu amo o Bernardo mais que minha própria vida. Ele é a razão de eu acordar de manhã. É a razão de eu ter aprendido sobre autismo, sobre terapias, sobre como respeitar o tempo dele. Ele me ensinou paciência, me ensinou amor incondicional, me ensinou que sucesso não se mede em dinheiro, se mede em momentos, no sorriso dele quando toca piano, no abraço dele quando tá cansado, na mãozinha dele segurando a minha. E aprendi recentemente, com alguém muito especial, que amor não precisa ser perfeito para ser suficiente.
Só precisa ser verdadeiro. Meu amor pelo Bernardo é imperfeito, é cheio de falhas, mas é verdadeiro. E enquanto eu tiver vida, vou lutar para ser o pai que ele merece. Não o pai perfeito, mas o pai presente. Sentou. Estava tremendo. Patrícia estava visivelmente irritada. Defesa emocional não era esperada. Juíza anotou algo. Olhou para os autos do processo, olhou para Ricardo, olhou para Patrícia. Vou analisar as provas e dar decisão em 48 horas. Foram as 48 horas mais longas da vida de Ricardo. Não comeu, mal dormiu, apenas esperou. Na quinta-feira, às 15 horas, advogado ligou. Saiu a sentença. E... Ricardo mal conseguia respirar. Juíza negou autorização de viagem internacional. Determinou que Patrícia precisa permanecer no Brasil até Bernardo completar 12 anos, ou até nova decisão judicial. Manteve guarda compartilhada. Você venceu, Ricardo. Ricardo desligou, sentou no chão do escritório e chorou. Mas dessa vez não era choro de desespero, era choro de alívio, de vitória, de gratidão. A primeira coisa que fez foi correr até o prédio onde Luana trabalhava. Eram 15h20 de uma quinta-feira. Ela estaria saindo do turno noturno. Tinha voltado para o diurno 2 dias atrás. Ricardo estacionou o carro errado, subiu correndo os 22 andares porque elevador demorava. Chegou ofegante no corredor. Luana estava guardando o carrinho de limpeza, tirando as luvas, cabelo preso, uniforme sujo de um dia inteiro de trabalho. Quando viu Ricardo, parou. Simplesmente parou, mãos ainda segurando as luvas, olhos arregalados. Você tinha razão, Ricardo disse, ainda tentando recuperar fôlego. Eu não perdi. Luana deixou as luvas caírem. Você ganhou? Ganhei. Ela não pode levar ele. Guarda compartilhada mantida. Bernardo fica comigo. Luana cobriu a boca com as mãos, olhos enchendo de lágrimas. Sabia que você conseguiria. Sabia. Ricardo caminhou até ela, pegou as mãos calejadas dela. Não consegui sozinho. Consegui porque você me lembrou quem eu sou. Consegui porque você me mostrou que amor vale mais que dinheiro. Consegui porque você estava comigo mesmo quando não podia estar fisicamente. Luana estava chorando de verdade agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo, eu quero construir vida com você, ele disse. E não era pedido, não era pergunta, era declaração. De verdade, como parceiros, como iguais. Luana soltou uma risada molhada de lágrimas. Iguais? Você é dono de empresa milionária. Eu limpo o chão. Ricardo apertou as mãos dela. Você tem dignidade que eu passei anos tentando comprar e nunca consegui. Você tem coragem que eu não tenho. Você sacrificou própria felicidade por mim. Isso não tem preço. Ele respirou fundo. Mas não quero que você sacrifique mais nada. Quero que você realize seus sonhos. Proposta veio depois, num café em Pinheiros. Mesma padaria da primeira vez. Ricardo tinha pensado em tudo. Faculdade de pedagogia. Você presta vestibular, entra por mérito próprio. E eu sei que você vai passar porque é inteligente pra caramba. Eu pago mensalidade, não como favor, como investimento. Porque quando você se formar, quero contratar você na empresa. Posição real, salário justo, 6.500 US$ para começar. Vamos criar programa de inclusão para funcionários com filhos especiais e você vai liderar. Não estou te salvando, Luana. Estou te dando o que você merece e nunca teve oportunidade de pegar. Luana olhou para ele em silêncio. E a gente? Sua mãe me odeia. A sociedade vai julgar. Deixa julgar. Vamos morar juntos. Você, as 2 meninas, eu e Bernardo. Não no Itaim, não na periferia, lugar neutro. Perdizes, talvez. Casa alugada, 3 quartos, começar do 0 e 5. Vamos construir algo real. Música. Luana ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. 1 minuto onde Ricardo quase morreu de ansiedade. Onde se perguntou se tinha falado demais, oferecido demais, se tinha assustado ela. Até que ela falou. Sua proposta é boa, racional, faz sentido. Parou. Mas tem um problema. O coração de Ricardo afundou. Qual? Luana sorriu pequeno.
Você não perguntou se eu te amo de volta. Ricardo piscou. Você me ama? Desde aquele dia no corredor, quando você estava destruído e mesmo assim tentou ser educado comigo. Desde aquele café aqui nessa padaria, quando você comeu pão na chapa como se fosse a melhor coisa do mundo. Desde aquele dia no parque, quando vi você com Bernardo e percebi que você é pai de verdade. Então sim, eu aceito sua proposta louca, mas não porque preciso de dinheiro. Aceito porque quero estar com você. 8 meses depois, Luana estava no 2º semestre de pedagogia na Universidade 9 de Julho. Notas excelentes em todas as matérias, porque estudava de madrugada quando todo mundo dormia, porque tinha fome de aprender que anos de trabalho braçal não tinham matado. Trabalhava 6 horas por dia no RH da Tavares Tech Solutions, ajudando a criar programa de inclusão que já tinha beneficiado 23 famílias em 8 meses. Júlia e Sofia estudavam em escola particular da Zona Oeste, com bolsa integral que Luana tinha conseguido através de programa social da prefeitura. Não caridade de Ricardo, conquista dela, mérito das meninas que tinham feito prova e entrado. Moravam os 5 numa casa alugada de 4 quartos em Perdizes. Não era cobertura, não era mansão, mas tinha quintal pequeno onde Bernardo brincava, tinha sala onde podiam jantar juntos, tinha cozinha onde Luana fazia pão na chapa todo domingo e todos comiam juntos, igual ela fazia com as filhas antes. Ricardo tinha reduzido jornada de trabalho em 40%. Tinha promovido COO para dividir responsabilidades operacionais. Passava 3 tardes por semana em casa com as crianças. Levava Bernardo nas terapias, ajudava Júlia com lição de casa de matemática que ela odiava. Brincava de boneca com Sofia porque ela implorava. Não era perfeito. Tinha dia que trabalhava demais. Tinha dia que perdia paciência. Tinha dia que discutia com Luana sobre dinheiro, sobre como criar as crianças, sobre diferenças culturais que não desapareciam só porque moravam juntos. Mas tinha amor, tinha respeito, tinha parceria real. A mãe dele, Márcia, ainda não aceitava totalmente. Tinha ido jantar na casa nova 2 vezes em 8 meses, sempre tensa, sempre educada demais, sempre olhando Luana como se esperasse que ela escorregasse, provasse que era realmente interesseira. Mas Bernardo tinha feito o que Bernardo fazia de melhor, tinha quebrado todas as barreiras. Numa das visitas, ele simplesmente sentou no colo de Márcia e ficou ali, quieto, apenas presente. E quando Márcia tentou levantá-lo, Bernardo começou a chorar. Então ficou, e no meio daquele momento Márcia viu Luana observando com um sorriso pequeno, sem possessividade, sem julgamento. E algo nela amoleceu, minimamente, mas amoleceu. Numa tarde de sábado de outubro, estavam todos no Parque Ibirapuera. Virou ritual, todo sábado que não chovia. Bernardo estava melhor, muito melhor. Falava frases completas agora. Tinha 3 amiguinhos na escola especial, que tinha começado a frequentar. Ainda não gostava de abraço apertado, mas aceitava cafuné. Amava música mais do que nunca. Júlia estava adaptada na escola nova. Tinha parado de tomar medicação para TDAH porque psiquiatra nova tinha ajustado o tratamento com terapia comportamental que estava funcionando melhor. Sofia cantava o dia inteiro, tinha virado líder de turma, sonhava em ser cantora. Ricardo olhou aquela cena. Luana sentada na grama com Sofia no colo. Júlia correndo atrás de Bernardo, que ria daquela risada aguda que crianças fazem quando estão completamente felizes. Sol de outubro dourado iluminando tudo. E ali, naquele parque em São Paulo, observando as crianças correrem, Ricardo entendeu que aquilo era felicidade. Não a felicidade perfeita dos contos de fadas, não a vida sem problemas que nunca existiu. Era a felicidade real. A que vem de construir algo verdadeiro sobre ruínas do que veio antes. A que vem de escolher estar presente mesmo quando é difícil. A que vem de amar pessoas imperfeitas com amor imperfeito e mesmo assim funcionar.
Não era sobre dinheiro, não era sobre status, era sobre presença, era sobre escolha, era sobre acordar todo dia e decidir ficar. E às vezes 3 palavras no momento certo são realmente suficientes para mudar tudo. Porque não era só "você não perdeu" que tinha mudado a vida dele. Era "eu te amo" que Luana tinha dito 8 meses atrás naquela padaria. Era "papai, Lulu" que Bernardo tinha dito 3 meses atrás, juntando os 2 nomes como se fossem um só, como se sempre tivesse sido assim. Era "somos família agora" que Sofia tinha decretado na primeira noite na casa nova, com a seriedade absoluta que crianças de 7 anos têm quando dizem verdades inquestionáveis. 3 palavras, cada uma mudando tudo. Cada uma provando que riqueza verdadeira nunca foi dinheiro, sempre foi conexão, sempre foi amor, sempre foi escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Yeah!